Tudo de bom para você que se liga no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Eu sou o professor Edenilson Moraes e estou com você nesta longa trajetória na história de Pernambuco, analisando todos os itens que estão lá no seu edital, analisando de forma pormenorizada, tintim por tintim. Não vamos deixar nada para depois. Vamos fazer uma análise muito bem contextualizada, afinal de contas, o nosso objetivo aqui é que você tenha um grande desempenho. E hoje a gente fala sobre mais um movimento liberal importante, mais uma insurreição ocorrida em Pernambuco. Ô Pernambuco que foi província rebelde, hein, pessoal? Isso é muito bom. Pernambuco escrevendo o seu nome na história do Brasil. Agora a gente vai tratar da Confederação do Equador, ocorrida em 1824, um movimento de tendência republicana, federalista, separatista, que apresentava caráter urbano, que contou com a participação de segmentos sociais variados e que enfrentou a repressão do imperador Dom Pedro I. Então, a Confederação do Equador aconteceu dentro do contexto histórico do chamado Primeiro Reinado, ou seja, aquele processo pós-independência do Brasil. A independência do Brasil foi alcançada em 1822. 2 anos depois, mais uma insurreição rebelde em Pernambuco, que foi a Confederação do Equador, que tem como uma de suas figuras principais o Frei Joaquim do Amor Divino Caneca. O Frei Caneca, uma das principais personalidades políticas desse movimento. Pessoal, pode demorar, mas vou vencer pelo estudo. Vou entrar pela porta da frente para mudar a minha história e a da minha família. Este deve ser o seu pensamento. Você que está engajado, que está imbuído nessa ideia de conseguir a sua aprovação no concurso, você tem que enfrentar todas as dificuldades. A caminhada não é fácil, é uma verdadeira maratona, são muitos candidatos, é muita concorrência, mas se você, se dedicar, mergulhar nos livros, estudar, assistir às videoaulas e principalmente resolver as inúmeras questões que nós oferecemos, questões padronizadas de acordo com a banca que examina este concurso, não tenha dúvida, você vai ter um grande desempenho. E em relação à minha disciplina, que é a história, puxa vida, tem 10 questões lá para você acertar, meu amigo. 10 questões para você gabaritar. Então, vamos lá, vem comigo. Vamos estudar com muita determinação que o sucesso nos espera. Gente, antes de falar da Confederação do Equador, é importante compreendermos os antecedentes históricos que levaram à ocorrência de tal movimento. Então, nós temos, entre outras coisas, a crise pernambucana de 1823, que foi causada basicamente pela queda das exportações de açúcar, e algodão, muito prejudicadas. A queda da exportação de açúcar e algodão, além disso, a redução dos lucros da produção açucareira. O açúcar, que durante um bom tempo foi o produto carro-chefe na pauta das exportações pernambucanas. Como você já sabe, pessoal, o açúcar teve muita importância econômica até o século XIX, até o século XVIII, mais ou menos, meados do século XVIII, era o principal produto de exportação do Brasil. Mas continuou, depois desse período, continuando sendo uma importante
um importante produto de exportação em Pernambuco. Só que no ano de 1823 enfrenta mais uma crise cíclica. É lógico que no cultivo de qualquer produto agrícola está sujeito a uma série de problemas que podem gerar uma oscilação na cotação desses produtos no mercado externo. Podem acontecer intempéries, não é? Chuvas, secas, pode acontecer também concorrência externa, pode acontecer também oscilações no preço do produto no mercado internacional, pode acontecer uma série de fatores. E aqui, no ano de 1823, tivemos uma queda dessas exportações pernambucanas, queda das exportações de açúcar e de algodão, que vão refletir na redução dos lucros da produção de açúcar. E para piorar mais a situação, gente, isso acaba refletindo também nas condições de vida das camadas menos favorecidas, porque diante de uma crise, também os pobres vão sofrer os efeitos de uma inflação, de uma carestia, da elevação dos preços dos produtos básicos. Isso gera desemprego, isso gera miséria, gera insatisfação geral. Olha aqui, ó, a insatisfação social com a pesada carga tributária, tanto a carga tributária central quanto a carga tributária provincial. O início do primeiro reinado foi marcado, então, por algumas guerras localizadas, as chamadas guerras de independência, que aconteceram em algumas províncias brasileiras, na Bahia, no Grão-Pará, no Piauí e na província cisplatina. Nessas regiões, Dom Pedro teve que contratar soldados mercenários, principalmente ingleses, para sufocarem as tropas portuguesas que se recusavam a reconhecer a independência do Brasil. E é evidente que, para manter essas guerras, apesar de serem guerras curtas nessas localidades, porém, essas guerras são onerosas. E como é que se sustenta uma guerra? Com a elevação de impostos. Então, recaía sobre os ombros da população a tarefa de sustentar o Estado brasileiro recém-formado para a consolidação da independência. Nós estamos falando especificamente do período conhecido como Primeiro Reinado. Fica bem atento nesses contextos históricos, pessoal, porque isso ajuda você a compreender a historicidade desse acontecimento que nós estamos estudando, que é a Confederação do Equador de 1824. Então, nós temos o Primeiro Reinado, período que vai de 1822, a data da emancipação política brasileira, até 1831, quando ocorreu a abdicação de Dom Pedro I. É nesse contexto histórico, como nós falamos, nessa época ocorreram algumas guerras na província da Bahia, no Grão-Pará, no Piauí, na Cisplatina, no Maranhão. Então, Dom Pedro teve que mandar soldados mercenários para consolidar o processo de independência. Nisso, claro que ele cobrou impostos, elevou impostos das províncias. Essa elevação da carga tributária, tanto a carga tributária central, isto é, cobrada pelo Império Brasileiro, quanto a carga tributária provincial, ou seja, cobrado pelo governo de Pernambuco, causavam grande insatisfação por parte da população, pessoal. Outro aspecto importante é a influência do chamado liberalismo republicano. O liberalismo
franco-maçom. Olha aí mais uma vez a maçonaria atuando em movimentos liberais no Brasil. Em vários movimentos na história do Brasil, a maçonaria esteve envolvida. Nós tivemos a participação da maçonaria, por exemplo, na Conjuração Baiana. Nós tivemos a participação da maçonaria também no próprio processo de independência do Brasil. Nós temos a maçonaria atuando na Revolução Pernambucana de 1817 e agora na na Confederação do Equador de 1824 também tivemos a participação da franco-maçonaria na difusão de ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, com uma grande insatisfação política em relação ao imperador Dom Pedro I. De onde é que vinha essa insatisfação em relação ao monarca brasileiro, pessoal? Veja bem, a insatisfação em relação ao monarca brasileiro, Dom Pedro I, vinha das atitudes consideradas arbitrárias tomadas por ele no início do primeiro reinado. Vamos citar algumas aqui. No início do primeiro reinado, houve a convocação da Assembleia Nacional Constituinte com representantes das mais variadas províncias do Império, que mandaram deputados para que eles pudessem se reunir, discutir e aprovar uma Constituição para o Brasil. Seria a nossa primeira Constituição. Porém, esses deputados queriam aprovar uma Constituição que limitasse os poderes de Dom Pedro I. E é evidente que ele não aceitou essa parada, não. Dom Pedro bateu na mesa, falou, pera aí, querem diminuir o meu poder? Ah, para com isso, eu não vou admitir. Dom Pedro ordenou o fechamento da Assembleia Constituinte na famosa Noite da Agonia. Mandou tropas para fecharem a Assembleia, para prenderem deputados que lá estavam reunidos. E aí, com a suspensão da Assembleia Constituinte, Dom Pedro, juntamente com um Conselho de Estado, se reuniu e implantou uma Constituição que foi outorgada, ou seja, que foi enfiada goela abaixo da população. A Constituição de 1825, que estabelecia a monarquia constitucional, hereditária e vitalícia no Brasil, estabelecia 4 poderes: executivo, legislativo e judiciário, além do poder moderador exercido pelo próprio imperador Dom Pedro I. Ele estabeleceu também o voto censitário, ou seja, para ter direito à participação política no Brasil, para ter direito ao voto, precisava comprovar rendimentos. O fechamento da Assembleia Constituinte em 1823 e a imposição a fórceps da Constituição de 1824 são os 2 principais exemplos da arbitrariedade, da tirania cometida pelo imperador Dom Pedro I. Então isso granjeia uma grande insatisfação política em relação ao imperador por parte da população. É aí que nós vamos ter o cenário favorável para a eclosão da chamada Confederação do Equador. Vamos começar definindo o que foi a chamada Confederação do Equador. Vamos colocar aqui, ó, Confederação do Equador. Confederação do Equador. Movimento que aconteceu no ano de 1824, lá em Pernambuco, na província de Pernambuco.
Olha só, a Confederação do Equador se constituiu num movimento de cunho separatista e republicano. Primeiro ponto, anota aí, importante. Era um movimento que visava separar essa região do restante do Brasil. Movimento separatista, republicano, federalista, que começou na província de Pernambuco, mas que se espalhou para províncias próximas. Teve a adesão do Rio Grande do Norte, do Ceará e também da Paraíba. Entre as causas principais da Confederação do Equador, podemos destacar o autoritarismo de Dom Pedro I, manifestado no fechamento da Assembleia Constituinte, na imposição da Carta Outorgada de 1824, olha ele aí, ó. Dom Pedro I com posturas autoritárias. Outorgou, o que quer dizer outorgar? É impor. Essa Constituição não foi votada por uma Assembleia, ela foi imposta. É uma Constituição implantada de forma arbitrária. Então, esse autoritarismo do imperador Dom Pedro I, principalmente, pessoal, por causa da imposição do chamado poder moderador. Lembra que eu falei que a Constituição de 1824 estabelecia 4 poderes? Executivo, legislativo, judiciário e moderador. Então, o poder moderador era uso exclusivo do imperador Dom Pedro. Através do poder moderador, ele poderia controlar as outras esferas de poder. Portanto, de certa maneira, nós podemos dizer que era uma tirania nas mãos de Dom Pedro I. Além disso, a pobreza generalizada na província pernambucana, por causa da crise da produção de açúcar, da crise da produção de algodão, da queda das exportações, da elevação dos impostos, tudo isso leva a uma pobreza generalizada. Olha aí os elevados impostos aí contribuindo para que a população ficasse muito descontente e exigisse mudanças. E aí surgem os líderes principais desse movimento. Paz de Andrade, olha o Paz de Andrade aqui, ó. Cipriano Barata, que a propósito já havia participado de um outro movimento revolucionário no Brasil, que foi a Conjuração Baiana de 1798. Cipriano Barata, franco-maçom. E também o Frei Caneca, Frei Joaquim do Amor Divino, o Frei Caneca, que também tinha participado da Revolução Pernambucana de 1817. Está engajado no movimento, é um dos cabeças desse movimento aqui, a Confederação do Equador, que vai apresentar como características principais o fato de se colocar contra a centralização e o autoritarismo. Centralização e autoritarismo de quem, tio Ed? Do imperador Dom Pedro I. Entenda, esse movimento, a Confederação do Equador, tem um inimigo básico. Quem que é o inimigo? Dom Pedro I. Eles não concordam com o autoritarismo, não concordam com a tirania, a arbitrariedade de Dom Pedro I e tentam, então, romper com isso, proclamando aí uma república na região. É um movimento republicano e separatista. Então, ele se posiciona contra a centralização política imperial e contra o autoritarismo de Dom Pedro I. O fator principal ali, ó. O fator principal, a causa básica para a eclosão desse movimento é a Constituição
de 1824, uma Constituição outorgada, uma Constituição que não foi apreciada pelos representantes das províncias. Não, Dom Pedro mandou os deputados voltarem para suas casas. Ele fechou a Assembleia, reuniu-se com o Conselho de Estado e, impôs goela abaixo a Constituição de 1824. Isso aí, é mais um fator agravante que vai aumentar a insatisfação em relação ao seu governo. Manuel Paes de Andrade, olha os líderes principais do movimento, Manuel Paes de Andrade, Cipriano Barata, Frei Joaquim do Amor Divino, o Frei Caneca, também as lideranças principais desse movimento. O jornal Tifes Pernambucano, era o periódico, era o órgão de imprensa utilizados pelos confederados do Equador para divulgar suas ideias, para fazer críticas ao governo do imperador Dom Pedro I. Vale dizer que esse movimento contou com ampla participação popular. Entre as medidas adotadas pelos confederados Equador, Confederação do Equador, confederados de 1824, entre as medidas adotadas estão a formação de um governo provisório, a convocação de uma Assembleia Constituinte, a elaboração de um projeto constitucional e, olha só, a proposta de extinção do tráfico negreiro, além da organização de forças populares e da resistência à repressão imperial. Então, essas são as medidas adotadas pelos confederados de 1824 ao chegarem ao poder. Implantam um governo provisório, convocam representantes para a elaboração de uma Constituição, inclusive surge daí um projeto constitucional, apresentam a proposta de extinção do tráfico negreiro. Lógico que quando falou aí, muitos participantes não vão concordar, principalmente aqueles representantes das elites agrárias, aqueles que dependiam da mão de obra escrava, não gostaram. Mas houve a proposta para a extinção do tráfico negreiro. A organização de forças populares para defender a Confederação do Equador e a resistência à repressão imperial. Por que esse país se chamaria Confederação do Equador? Era uma homenagem ao Equador, nosso país aqui da América do Sul? Não, pessoal. É pelo fato da proximidade com a linha do Equador. Por estarem próximos à linha do Equador, então resolveu-se adotar esse nome, Confederação do Equador, reunindo Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e a Paraíba. Só que o governo imperial não aceitou. O governo imperial não permitiu a divisão territorial brasileira, não permitiu este movimento separatista. Houve a represália por parte do governo imperial, comandado por Dom Pedro I, que contratou soldados mercenários e os enviou para Pernambuco para massacrarem esse movimento. Então, ao envio de 5 navios para Pernambuco e o combate às tropas rebeldes pernambucanas.
A força terrestre que foi enviada para Pernambuco foi comandada pelo brigadeiro Lima e Silva, que vem a ser o pai do futuro Duque de Caxias, Luiz Alves de Lima e Silva. Então, o brigadeiro Lima e Silva comandou as tropas imperiais que repeliram a Confederação do Equador. É importante ressaltar que nesse movimento, mais uma vez, Dom Pedro gastou verbas públicas para a contratação de soldados mercenários ingleses para destruírem a Confederação do Equador. As forças imperiais tiveram uma fácil vitória sobre os pernambucanos, destruindo esse movimento, e houve uma severa repressão política voltada contra os líderes desse movimento, entre eles o nosso bom e velho Frei Caneca, que foi condenado à morte. O Frei Caneca deveria ser enforcado. Frei Caneca foi acusado do crime de lesa majestade, portanto, deveria receber a pena capital, deveria ser enforcado. Mas, na ausência de um verdugo, na ausência de alguém que pudesse enforcá-lo, o Frei Caneca teve que ser fuzilado. Como você vê na imagem aqui, o Frei Caneca amarrado junto a um poste, né, de madeira, ele foi fuzilado. O Frei Caneca foi severamente punido. Inclusive, o fuzilamento do Frei Caneca repercutiu muito mal para Dom Pedro I. Olha só, gente, o Frei Caneca era uma pessoa muito conhecida, era um religioso, muito famoso lá em Recife, né? Esse é um dos motivos que ninguém quis lá subir ao cadafalso para puxar a corda que iria enforcar o Frei Caneca. Nem presos quiseram ganhar a liberdade se enforcassem o Frei Caneca. Por isso que ele teve que ser mandado para o pelotão de fuzilamento. Só que a morte de Frei Caneca repercutiu muito mal. A imprensa criticou severamente Dom Pedro I, inclusive Líbero Badaró, que era um jornalista lá em São Paulo, um dos principais críticos das arbitrariedades do imperador Dom Pedro I, é um dos caras que desceram a lenha no imperador Dom Pedro I. E Líbero Badaró também foi assassinado, hein, pessoal? Tudo isso acaba repercutindo muito mal a crise econômica, os gastos militares mediante a contratação de mercenários ingleses para atuarem em várias partes do Brasil e sufocarem movimentos rebeldes. Cara, isso acabou causando um grande desgaste político para Dom Pedro I, que acabou abdicando do trono brasileiro em 1831. Muito bem, pessoal, vamos agora fazer algumas questões relativas à Confederação do Equador. Banca UPE-NET e a UPE. Olha só, esta é do concurso da PM Pernambuco. As primeiras décadas do século XIX foram marcadas pelo chamado ciclo das insurreições liberais em Pernambuco, com a insurreição de 1817, a Confederação do Equador e a Revolução Praieira. Essas insurreições se constituíram em movimentos federalistas e, com exceção da insurreição pernambucana, se contrapunham ao projeto de independência implantado em 1822 por José Bonifácio e Dom Pedro I, a partir do Rio de Janeiro. No que concerne especificamente
a Confederação do Equador, assinale a alternativa correta. Vejamos. A Confederação do Equador foi um movimento republicano e federalista, proposto por integrantes da elite pernambucana, entre os quais se destacavam intelectuais, militares e políticos liberais que se espalhou pelas províncias da Paraíba, do Rio Grande do Norte e Ceará. Olha só que legal, primeira alternativa e já é a alternativa correta. Confederação do Equador, movimento republicano, federalista, separatista, não é? Que teve a participação de vários segmentos da sociedade pernambucana, teve participação da maçonaria, de camadas médias, de camadas elevadas, participação de padres. E esse movimento aí, onde se destacaram intelectuais como o Cipriano Barata, militares e políticos liberais, se espalhou por outras províncias nordestinas, a exemplo da Paraíba, do Rio Grande do Norte e também do Ceará. Correta esta afirmação, pode assinalar sem medo de ser feliz. Alternativa B. Os líderes da Confederação do Equador, liberais e republicanos, contestavam o poder centralizado e autoritário de Dom Pedro I e propunham a abolição da escravidão, assim como a República Federalista. Pessoal, não havia proposta de abolição da escravatura. Não se esqueça que até elementos das camadas elitistas, grandes proprietários de terra, estavam envolvidos nesse movimento. Lógico que eles não queriam dar um tiro no próprio pé e prejudicar-se, perder a sua mão de obra escrava. Alternativa C. Frei Caneca, um dos intelectuais responsáveis pelas ideias basilares da Confederação do Equador, era um veterano de outras insurreições liberais, como a praieira. Pegadinha na área aqui, pessoal, atenção. Frei Caneca era um veterano de outras revoluções? Sim, ele havia participado da Revolução Pernambucana de 1817. Então, por que está errado essa aqui, professor? Gente, ele não participou da Confederação Praieira. Você está ligado? Se lembra aí qual foi a punição que o Frei Caneca recebeu logo após a Confederação do Equador de 1824? Lembra qual foi? Pelotão de fuzilamento. Frei Caneca foi executado, ele morreu. O Frei Caneca faleceu em 1824. Então, como é que ele ia participar de um movimento ocorrido 24 anos depois, a Revolução Praieira? Não tinha jeito, né? Só se fosse psicografado por Francisco Xavier, Chico Xavier. Não tinha jeito, o cara morreu. Ele morreu na Confederação do Equador, então não teve como voltar. Não tem jeito, né, pessoal? Aí não dá. Está errada também essa alternativa. Alternativa D. Apesar da derrota das forças da Confederação do Equador para as forças do Império, a província de Pernambuco, que a partir desta revolta consolidaria uma imagem de província rebelde, conseguiu assegurar um novo território, a comarca do São Francisco, agregada a partir da Bahia. Nada disso, pessoal. Por conta dessas revoltas liberais, Pernambuco perdeu território,
Pernambuco perdeu território. Perdeu território, primeiramente perdeu o território de Alagoas, a comarca de Alagoas foi perdida. Depois Pernambuco perdeu a comarca de São Francisco, que foi para quem? Para a Bahia, pessoal. Pernambuco, por conta dessas revoltas, teve o seu território diminuído. Letra E. Diferindo da Revolução Praieira, que defendia a bandeira da abolição, os principais líderes da Confederação do Equador eram abolicionistas. Pessoal, também a Revolução Praieira não defendia a abolição, não, cara. Não tinha defesa da abolição. Revolução Praieira, uma disputa envolvendo as lideranças políticas e econômicas da província de Pernambuco. Uma disputa entre praieiros e gabirus pelo comando político lá na província pernambucana. Então não tem nada disso aqui, ó, de abolição da escravidão. Também está errada esta afirmação. Vamos então para a questão de número 2, mais uma padrão e a UPE-NET. As alternativas abaixo, relacionadas à Confederação do Equador, estão corretas, exceto uma. Então, vamos ficar atento. A questão vai apresentar uma série de alternativas coerentes, alternativas corretas, com exceção de uma. Nós temos que procurar justamente essa alternativa que está incorreta. Então, vamos lá. Alternativa A. Os rebeldes pernambucanos procuraram apoio de outras províncias e conseguiram a adesão quase imediata da Paraíba, Rio Grande do Norte e do Ceará. Beleza, correto, esse movimento começou em Pernambuco, conseguiu a adesão política de províncias próximas, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte. Letra B. A Confederação tinha como modelo a Constituição da Colômbia. Correto, pessoal. Foi adotado um projeto de Constituição que se inspirava na Carta Colombiana. Letra C. A intenção era criar um governo republicano e federativo, em que o poder legislativo fosse soberano. Verdadeiro, verdadeiro. A Confederação do Equador era baseada em ideais liberais. Letra D. Todos os líderes do movimento foram condenados à morte, com exceção de Frei Caneca. Gente, pera lá, calma aí, muita calma nessa hora. Olha aqui, ela fala todos. Todos o quê, cara pálida? Todos? Não. Toda vez que você se deparar com essas afirmações generalizantes, você já fica com a pulga atrás da orelha. Você já fica atento porque, geralmente, essa afirmação vai estar incorreta. Todos os líderes foram mortos? Não. Com exceção de Frei Caneca? Não. Eu não acabei de falar para você que o Frei Caneca virou tábua de pirulito? Frei Caneca foi fuzilado, colocaram o cara no paredão e desceram bala, desceram o aço, desceram estanho no Frei Caneca. Frei Caneca ficou com mais furo do que queijo suíço. Frei Caneca foi executado, então essa afirmação está errada. E como nós estamos procurando a alternativa incorreta, é essa que nós vamos marcar. Alternativa E. Inglaterra foi o país que mais contribuiu com recursos financeiros e militares para reprimir a Confederação. Exatamente, pessoal. A Inglaterra financiou
a repressão ao movimento da Confederação do Equador e também enviou os mercenários que combateram para destruírem a resistência pernambucana. Correta afirmação, portanto. Próxima questão, mais uma padrão e a UPE-NET. Pessoal, você está percebendo que nós estamos aí mapeando o DNA da banca, né? Porque a gente quer gabaritar, quer as 10 questões. A gente está lutando para conseguir um máximo de questões. Olha, gabarito total. Sobre a Confederação do Equador, considere as afirmativas abaixo. Afirmação 1. A Confederação do Equador foi um importante movimento de oposição à Constituição outorgada por Dom Pedro I e às práticas absolutistas. Verdade. A Confederação do Equador se voltou contra o autoritarismo do Dom Pedro, que já tinha fechado a Assembleia Constituinte, que já tinha imposto a Constituição de 25 de março de 1824, que estabeleceu o poder moderador, controlando a estrutura política nacional. Verdadeiro. Item 2. A manutenção da escravidão significava que a Confederação não buscava a igualdade para todos, apenas para os proprietários. Verdadeiro, pessoal. Quando a Confederação não toca nesse assunto tão delicado quanto a abolição da escravatura, é claro que está restringindo a liberdade, que está restringindo o direito da cidadania a uns poucos, no caso, defendendo os interesses dos proprietários. Item 3. Era a pretensão dos confederados convidar príncipes europeus para governar a província emancipada de Pernambuco. Para com isso. Gente, qual seria o governo implantado pela Confederação do Equador? Não era a República? República, professor, exatamente. Bom, se implantaram a República, por que os caras iam convidar príncipes europeus para governar? Lógico que não, isso é uma mentira deslavada, falsa essa afirmação. E o item 4 era o objetivo do movimento proclamar a República em Pernambuco. Verdadeiro. Proclamação de uma república com o nome de Confederação do Equador. Então, estão corretos os itens 1, 2 e 4, que estão contidos na letra B de bochecha. Muito bem, pessoal. Mais uma questão para a gente fixar de vez tudo aquilo que estudamos sobre a Confederação do Equador. As principais motivações para a proclamação da Confederação do Equador, que ocorreu entre julho e novembro de 1824, foram a alternativa A: difusão da recém-promulgada doutrina Monroe, que alimentava o sentimento anti-europeu, e a popularidade de Frei Caneca junto às massas, fator responsável pela grande adesão popular e pela absolvição desse clérigo após o fim da Confederação. Claro que essa afirmação estará incorreta, evidentemente, mas é óbvio que está incorreto, pessoal. Gente, o Brasil já era um país independente em 1824. A doutrina Monroe,
que defendia a ideia da América para os americanos, que foi criada pelo então presidente dos Estados Unidos, James Monroe, contra qualquer outra forma de exploração econômica das antigas potências coloniais europeias sobre os territórios da América. Isso é outra coisa, pessoal. O que influencia a Confederação do Equador são as ideias liberais, o liberalismo, são os ideais propalados pela Revolução Francesa, são as condições sociais, políticas e econômicas vivenciadas na província de Pernambuco, são a influência da Revolução Francesa, os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade. O movimento até teve a participação, a liderança de Frei Caneca, considerado um dos intelectuais que fez parte desse movimento, que conseguiu, por sua grande popularidade, atrair massas populares para participar. Agora, pessoal, Frei Caneca não foi absolvido, cara. Não, Frei Caneca foi fuzilado. Desceram o estanho no Frei Caneca. Não teve perdão não, pessoal. Frei Caneca foi morto ao final da Confederação do Equador. Então, a letra A, nós vamos eliminando. Sai daqui, letra A, que está incorreta. Letra B. Insatisfações das províncias do Norte e do Nordeste com a forte exploração econômica exercida pelo Sudeste e a abdicação de Dom Pedro I em favor de seu filho, que fragilizou a centralização política. Gente, para com isso. Está errado também, completamente errada essa afirmação. Moçada, já falamos, as condições econômicas, as condições políticas, a imposição de uma Constituição outorgada, o poder moderador nas mãos do imperador, a insatisfação popular, são esses os fatores que mobilizam a organização da Confederação do Equador. Outro ponto errôneo aqui. A banca apresenta a abdicação de Dom Pedro I. Ora, meus amigos e minhas amigas, a abdicação de Dom Pedro I aconteceu em 1831 e a Confederação do Equador aconteceu entre julho e novembro de 1824. Portanto, 7 anos antes. Completamente errônea essa letra B. Vamos para a letra C, então, pessoal. Olha só. Continuidade dos ideais e propósitos defendidos pela Revolução de 1917 e a ameaça de dominação política por parte do governo da Bahia, que encabeçava uma luta pela emancipação do Nordeste brasileiro, defendendo a instalação de outra monarquia. Também está incorreto, pessoal, nada a ver. Pessoal, nós até podemos afirmar que a Confederação do Equador de 1824 se constitui num prolongamento das ideias da Revolução de 1817, ocorrida 7 anos antes. Tudo bem. Porém, dizer que é uma ameaça da Bahia, que queria dominar a região e implantar uma outra monarquia nessa região, para com isso. Aí é uma viagem muito louca, né? Incorreta essa afirmação. Então, gente, está incorreto. Alternativa D. Reação ao autoritarismo de Dom Pedro I, que outorgou. O que é outorgar mesmo? É forçar, é empurrar a goela abaixo.
outorgou uma Constituição nesse mesmo ano, e a tentativa de formar uma república composta por unidades federativas, fundamentalmente Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Maravilha, essa é a alternativa correta. É isso que nós tratamos a aula inteira de hoje, né, pessoal? E ainda temos a letra E. Influência direta do processo de independência vivido pelo Equador, o qual inspirou o nome do movimento e a busca por autonomia política, administrativa e econômica por parte das províncias que eram as maiores produtoras de gado e cana-de-açúcar. Gente, não tem nada a ver aqui, com a independência do Equador. O nome Confederação do Equador era por conta da localização geográfica dessas províncias, próximas à linha imaginária do Equador, que divide o planeta em dois hemisférios. Hemisfério norte acima do Equador, hemisfério sul abaixo do Equador. Qualquer criança sabe disso. Perfeito? Está incorreto também essa alternativa E. Muito bem, pessoal. É isso aí. O tempo certo, quem faz somos nós. Então, nós estamos no tempo certo. Nós temos o tempo correto para estudar, para conseguir uma preparação focada para esse concurso. Para isso, é de fundamental importância que você estude com planejamento, antecedência e foco. Foco total, gente. Estude para valer, que com certeza você vai ter um grande desempenho. Olha, nós estamos nos esforçando para apresentar o melhor curso online da internet brasileira. Você não vai encontrar nada parecido por aí, pessoal. Nosso curso é top de linha. Como diz o nosso professor Luiz Antônio de Carvalho, aqui não tem professor meia-boca. Aqui a gente trabalha, a gente pesquisa, a gente se dedica para trazer aulas de altíssima qualidade para potencializar os seus estudos e garantir a sua aprovação. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Valeu, pessoal! Tchau, tchau! Clique like.